paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. Em comparação a Deus, o homem sempre pensa pequeno. Quando Deus intervém na história da humanidade, a sua intervenção é conhecida como um mistério. Mistério no sentido de ser um fato que ultrapassa a nossa capacidade de entendimento. A gente entende, mas a gente percebe que ainda falta mais o que entender. Para usar uma figura muito comum entre os escritores místicos da igreja, o mistério é como o mistério do oceano. Ou seja, a gente sabe o que tem, mas a gente sabe que ali há mais coisas a descobrir. E quanto mais se aprofunda, mais se descobre e mais curioso fica-se para conhecer ainda mais. As intervenções divinas na história são assim também. Consequentemente, é infeliz aquela pessoa que, diante dos eventos divinos, se posta ou se coloca como alguém assim que já conhece. Não, isso eu já conheço isto. Né? O evento do nascimento de Jesus, por exemplo. A pessoa pode dizer assim, não, isso eu já conheço, olha, a história é isso, vai acontecer aqui, depois vai acontecer mais aquele outro, tal. Conhece o enredo, mas não conhece o mistério. E ao desconhecer o mistério, acontece uma outra falha séria. Aproxima-se dele sem respeito, sem reverência. Diante dos atos das intervenções divinas, sendo o mistério, a nossa aproximação deve ser sempre reverente, deve ser sempre respeitosa, deve ser sempre uma aproximação assim de quem sabe que vai descobrir, vai encontrar novas descobertas. Os judeus, quando pensavam no Messias, imaginavam um descendente da linhagem de Davi, um descendente que restituiria, devolveria a glória nacional do povo judeu. Como pensa pequeno o ser humano. Deus tinha algo muito mais superior a oferecer à humanidade através do povo judeu. Queria oferecer a eles não somente um rei, mas um reino. Ou seja, um estilo de vida a devolver à humanidade inteira, universal, um projeto de vida que fosse digno, um projeto de vida que fosse à altura do ser humano, um projeto de vida, em suma, que devolvesse o ser humano ou restituísse o ser humano ao seu verdadeiro patamar. Quando chegou, então, a hora certa, para usar a linguagem bíblica, a plenitude dos tempos, a hora marcada, um anjo visita uma menina, uma jovenzinha, moradora em Nazaré, um povoadozinho também insignificante. E o diálogo que acontece entre aquele anjo e aquela jovem nos faz entender que o anjo estava trazendo a realização da promessa divina. Ave cheia de graça, você encontrou favores diante de Deus.
Você vai conceber um filho a quem dará o nome de Jesus. Ele será grande, será o Salvador da humanidade. E aqui um fato interessante por parte de Maria. Maria também pensa pequeno. Como? Como isso é possível? Eu ainda não convivo com meu noivo. É verdade que estou, assim, noiva, em vias, prestes ao casamento, mas ainda não coabito com ele. Como é que isto pode acontecer? E a resposta do anjo é como se o anjo dissesse a Maria: Maria, Deus pensa grande. Você vai ser fecundada pela força do Espírito Santo, pelo vigor do Espírito Santo, de modo que a criatura que você vai gerar é filho de Deus legítimo. Ao mesmo tempo que ele é ser humano, porque é nascido de uma mulher, ele é também um ser divino, porque concebido pela força, pelo vigor, pela energia, pela ação direta do Espírito Santo. O povo esperava um rei, um guerreiro, um rei vitorioso. Deus pensa grande, mas de uma forma misteriosa. Manda seu próprio Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para devolver ao ser humano, já não apenas ao povo judeu, mas ao ser humano universal, a todo ser humano, devolver a ele a dignidade do ser humano, fazer com que o ser humano viva num novo estilo de vida. O anjo responde a Maria, ou expõe a Maria e responde a nós a pergunta: quem é este Jesus? É o Filho legítimo de Deus, como é também um ser humano, porque é nascido, como qualquer outro ser humano, de uma mulher. Mas aí vem um outro degrau deste mistério. Na verdade, embora fantástico, embora num primeiro momento possa nos escapar, mas é de uma lógica tão simples, tão profunda e tão direta, que a gente admira mesmo. Por que a gente deixa escapar isto? Embora o projeto é de iniciativa divina, embora o projeto tenha como destinatário o ser humano, este projeto só se pode realizar se o ser humano se o ser humano colaborasse com Deus, se o ser humano aceitasse participar deste projeto. Deus quer salvar, mas não contra a vontade do ser humano, não invadindo a liberdade do ser humano. E aí, Maria, ao captar este projeto, ao entender que Deus estava pedindo como que a permissão dela para poder nascer e salvar a humanidade, ela se coloca como a servidora fiel. Eis aqui a serva do Senhor. Daqui para frente, eu quero ser a colaboradora mais fiel deste projeto. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Estou aqui para colaborar com Deus. E o exemplo de Maria deve motivar a você, a mim e a todos. Deus tem um projeto grande
para a humanidade, um projeto de salvação. A iniciativa é dele. No entanto, este projeto só terá consequência. Este projeto só chegará ao efeito se você e eu, imitando o exemplo de Maria, nos coloquemos a serviço de Deus. Digamos o nosso sim com a mesma disponibilidade de Maria. Seja muito abençoado o seu Natal, o Natal da sua família. Que a paz do Senhor Jesus permaneça em você e com todos aí em sua casa.